Ele sobe da terra ao céu e torna a descer do céu à terra. Recebe por isso a virtude e a eficácia das coisas superiores e inferiores. Essas palavras da tábua de esmeralda hermética podem aplicar-se com muita exatidão ao homem como termo mediano da grande tríade, isto é, falando de modo mais preciso, na medida que ele é justamente o mediador através do qual se opera efetivamente a comunicação entre o céu e a terra. A subida da terra ao céu é, além disso, representada ritualmente em tradições muito diferentes, pela ascensão a uma árvore ou a um mastro, símbolo do eixo do mundo. Por essa ascensão que é obrigatoriamente seguida de uma descida, e esse duplo movimento corresponde ainda à solução e à coagulação. Aquele que compreende verdadeiramente o que está implícito no rito assimila as influências celestes e as traz de volta, de certa forma, a esse mundo para nele conjugá-la às influências terrestres, primeiro em si mesmo e em seguida por participação e como por radiação em todo o meio cósmico. A tradição extremo-oriental, como também muitas outras, diz que na origem o céu e a terra não estavam separados, e de fato estão necessariamente unidos e indistintos em Taiki, seu princípio comum. Mas, para que se possa produzir a manifestação, é preciso que o ser se polarize realmente em essência e substância, o que se pode descrever como uma separação desses dois termos complementares, representados como o céu e a terra, visto que é entre eles, ou em seu intervalo, se podemos nos exprimir assim, que se deve situar a própria manifestação. Por conseguinte, sua comunicação só se poderá estabelecer segundo o eixo que liga entre si os centros de todos os estados de existência, em quantidade indefinida, cujo conjunto hierarquizado constitui a manifestação universal e se estende assim de um polo ao outro, isto é, justamente do céu à terra, medindo, de certo modo, sua distância, como dissemos antes, segundo o sentido vertical que assinala a hierarquia desses estados. O centro de cada estado pode, portanto, ser considerado a marca desse eixo vertical no plano horizontal, que representa geometricamente esse estado, e o centro que é propriamente o invariável meio, Chong-Yang. É por isso mesmo o ponto único, onde se opera, nesse estado, a união das influências celestes e das influências terrestres, ao mesmo tempo que é também o único de onde é possível uma comunicação direta com os outros estados de existência, devendo esta se efetuar obrigatoriamente segundo o próprio eixo. Ora, no que se refere a nosso estado, o centro é o lugar normal do homem, o que equivale a dizer que o homem verdadeiro identifica-se a esse mesmo centro. É, portanto, nele e exclusivamente por ele que se efetua para esse estado a união do céu e da terra, e é por isso que tudo que se manifesta nesse mesmo estado provém e depende integramente dele, e só existe, de algum modo, como projeção exterior e parcial de suas próprias possibilidades. A ação de presença dele também mantém e conserva a existência desse mundo, uma vez que ele é seu centro, e sem centro, nada poderia ter existência real. No fundo, essa é a razão de ser dois ritos, que em todas as tradições afirmam de forma sensível a intervenção do homem na manutenção da ordem cósmica. Esses ritos são, em suma, apenas expressões mais ou menos particulares da função de mediação, que lhe é essencialmente própria. Inúmeros são os símbolos tradicionais que representam o homem, como o termo médio da grande tríade, colocado entre o céu e a terra, e cumprindo desse modo seu papel de mediador. E antes do mais, faremos notar a esse respeito que tal é a significação geral dos diagramas de I Ching, cujos 3 traços correspondem respectivamente aos 3 termos da grande tríade. O traço superior representa o céu,
o traço mediano o homem e o traço inferior a terra. Um pouco mais adiante teremos, aliás, que retornar a esse tema. Nos hexagramas, os 2 trigramas superpostos correspondem também, respectivamente, de todo ao céu e à terra. Aqui, o termo mediano não é mais figurado visivelmente, mas é o conjunto mesmo do hexagrama, que enquanto une as influências celestes e as influências terrestres, exprime justamente a função do mediador. Nesse sentido, impõe-se uma aproximação com uma das significações do selo de Salomão, que, aliás, é formado igualmente de 6 traços, embora dispostos de modo diferente. Nesse caso, o triângulo reto é a natureza celeste e o triângulo invertido a natureza terrestre, e o conjunto simboliza o homem universal, que, unindo em si as 2 naturezas, é por isso mesmo o mediador por excelência. Outro símbolo extremo-oriental em geral bastante conhecido é o da tartaruga, colocada entre as 2 partes superior e inferior de seu casco, como o homem, entre o céu e a terra. Nessa representação, a própria forma dessas 2 partes não é menos significativa do que sua situação. A parte superior, que cobre o animal, corresponde também ao céu, por sua forma arredondada. Do mesmo modo, a parte inferior que o suporta corresponde à terra, por sua forma chata. A concha inteira é, portanto, uma imagem do universo, e entre suas partes, a própria tartaruga representa naturalmente o termo mediano da grande tríade, isto é, o homem. Além do mais, sua retração no interior da concha simboliza a concentração no estado primordial, que é o estado do homem verdadeiro, e essa concentração é, além disso, a realização da plenitude das possibilidades humanas, pois, embora o centro seja em aparência apenas um ponto sem extensão, é esse ponto, entretanto, que principalmente contém todas as coisas na realidade, e daí a razão porque o homem verdadeiro contém em si mesmo tudo o que é manifestado no estado de existência a cujo centro ele se identifica. É por um simbolismo similar ao da tartaruga que, como já indicamos incidentemente noutra obra, a vestimenta dos antigos príncipes na China devia ter forma circular na parte superior, isto é, na gola, e quadrada embaixo, sendo essas formas que representam respectivamente o céu e a terra. E podemos observar desde agora que esse símbolo apresenta uma relação muito particular com aquele sobre a qual voltaremos a falar mais adiante, que coloca o homem entre o esquadro e o compasso, uma vez que estes são os instrumentos que servem respectivamente para traçar o quadrado e o círculo. Vemos, além disso, nessa disposição da vestimenta que o homem típico, representado por esse príncipe, para unir efetivamente o céu e a terra, era representado tocando o céu com a cabeça, enquanto os pés repousavam na terra. Essa é uma razão que voltaremos a encontrar daqui a pouco de forma ainda mais precisa. Acrescentemos que, se a vestimenta do príncipe ou do soberano tinha sim uma significação simbólica, acontecia o mesmo com todas as ações de sua vida, que eram reguladas de modo exato segundo os ritos, o que fazia dele, como dissemos, a representação do homem típico em todas as circunstâncias. Por outro lado, originariamente ele devia ser de fato um homem verdadeiro, e se não pôde mais ser sempre assim mais tarde, em virtude das condições de degenerescência espiritual crescente da humanidade, nem por isso deixou de invariavelmente, no exercício de sua função e independentemente do que ele podia ser em si mesmo, encarnar de algum modo o homem verdadeiro, e a manter ritualmente o seu lugar, e o devia tanto mais necessariamente quanto, como veremos melhor ainda em seguida, sua função era em essência a do mediador. Exemplo característico dessas ações rituais é a circunambulação do imperador no Ming Tang,
como voltaremos ao assunto mais tarde com alguns detalhes. Contentar-nos-emos no momento em dizer que esse Ming Tang era como uma imagem do universo, concentrada de certo modo num lugar que representava o invariável meio, e até o fato de o imperador residir nesse lugar tornava-o a representação do homem verdadeiro, e ele o era, simultaneamente do duplo ponto de vista do espaço e do tempo, pois o simbolismo espacial dos pontos cardeais era posto nele em relação direta com o simbolismo temporal das estações no percurso do ciclo anual. Ora, o teto desse edifício tinha uma forma arredondada, enquanto a base tinha uma forma quadrada ou retangular. Entre o teto e a base, que lembram as duas partes superior e inferior da concha da tartaruga, o imperador representava, portanto, exatamente o homem entre o céu e a terra. Essa disposição constitui, ademais, um tipo arquitetural que reencontramos, de modo muito geral, com o mesmo valor simbólico em grande número de formas tradicionais diferentes. Disso podemos nos dar conta, por exemplos como o do stupa budista, o da Kaaba islâmica e muitos outros ainda, como talvez tenhamos ocasião de mostrar de modo mais completo em algum outro estudo, pois esse assunto é daqueles que tem grande importância no que se refere ao sentido propriamente iniciático do simbolismo construtivo. Citaremos ainda outro símbolo equivalente àquele, do ponto de vista que levamos em conta no momento. É o do chefe em seu carro. Este, na verdade, era construído de acordo com o mesmo modelo cósmico dos edifícios tradicionais como Ming Tang, com um dossel circular que representava o céu e um assoalho quadrado que representava a terra. Deve-se acrescentar que o dossel e o assoalho eram ligados por um mastro, símbolo axial, uma pequena parte do qual ultrapassava mesmo o dossel, como para assinalar que a cumeira do céu está na realidade para além do próprio céu, e esse mastro era considerado como medindo simbolicamente a altura do homem típico, ao qual o chefe era assemelhado, altura dada por proporções numéricas que variavam. Além disso, conforme as condições cíclicas da época. Descartes, o próprio homem identificava-se ao eixo do mundo, a fim de poder ligar efetivamente o céu e a terra. Devemos dizer, além disso, que essa identificação com o eixo, se a consideramos plenamente válida, pertence mais exatamente ao homem transcendental, enquanto o homem verdadeiro só se identifica de fato a um ponto do eixo, que é o centro de seu estado, e virtualmente por isso ao próprio eixo. Mas essa questão de relações do homem transcendente e do homem verdadeiro requer ainda outros detalhes que encontrarão lugar no seguimento deste assunto.